Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 57 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso de epistemologia desde a aula 21, da aula 1 até a aula 20, introdução e fundamentos de filosofia, o qual já produzimos uma apostila, está à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Você é convidado a ir até o site e adquirir este material. Muito bem, já aparece para você aí na tela. Nós vamos ainda em epistemologia. E aí eu achei por bem colocar esse assunto aí, né? Esse assunto, o inconsciente. O inconsciente de Freud. O inconsciente de Freud. Muito bem. Pessoal, já aparece para você aí. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos em frente. Na aula 57, no inconsciente de Freud. O que aguarda a gente? Bom, o conceito primeiro de consciência. Vamos trabalhar aí um conceito primeiro de consciência, né? Em linhas gerais, consciência, em linhas gerais, deixa eu pegar aqui, é o modo e a capacidade de percepção, captação e entendimento e acompanhamento do que acontece no mundo e de suas dinâmicas sensoriais. Então, o modo de o quê? O que é consciência? Em linhas gerais, tá? É o modo de se perceber, de se captar, de se entender as coisas. Beleza? O objetivo aqui do nosso curso, né, estudando o inconsciente de Freud, jamais é esgotar o assunto e nem entrar em pormenores aí da área específica de psicologia, mas fazer abordagens mais de cunho epistemológico e filosófico. Joia? Bom, vamos lá. Nesse sentido, a consciência é a percepção da alma pela alma, ou a transparência do espírito a si mesmo. Está aí uma participação aí do Neri, né? A consciência, então, está ligado, pessoal, à atividade da alma. A consciência está ligada à atividade, segundo esse conceito, do espírito. Eu gostei desse conceito, tá? Então eu coloquei aí. Vamos em frente. Então, aí a ruptura com... Isso é filosofia, né? A ruptura com o antropocentrismo. Antropocentrismo, homem. Centrismo, centro. O homem no centro das coisas. O homem no centro das atenções. Três momentos ou três eventos, primeiro, segundo e terceiro, que marcam a ruptura com esse homem no centro das coisas. Se você for olhar na época de Sócrates, ali Sócrates e os sofistas, o homem estava no centro das atenções. O homem ali estava no centro das discussões. Mas se você, inclusive os sofistas inseriram muitos debates com relação a isso. Por isso, para alguma corrente é considerado até, eles são considerados até filósofos, né? Mas, pessoal, depois o homem perde as atenções, né? Na época medieval. Mas aí o que acontece com a filosofia medieval? Mas aí o que acontece? Três eventos, a filosofia destaca, onde vai haver, né, o que eles chamam lá de feridas narcísicas. As três feridas narcísicas ou três rupturas com o antropocentrismo. A primeira delas é a teoria heliocêntrica, ou a Revolução Copernicana, realizada por Copérnico em 1543, onde a Terra, o planeta Terra, não seria mais o centro do universo, mas seria o Sol. Acreditava-se, pessoal, que o Sol ficava girando em torno da Terra.
Acreditava-se isso. Mas, na verdade, né, com essa revolução, a Revolução Copernicana, percebe? Já não seria mais a Terra. Já não seria mais o Sol girando em volta da Terra, girando em volta do homem. Né? Mas seria o homem agora, percebe? Girando em torno do Sol. Seria a Terra onde o homem habita, girando em torno do Sol. A segunda quebra, né, ou o segundo marco dessa ferida narcísica ou a ruptura com o antropocentrismo seria a teoria da evolução. A teoria da evolução teoria da evolução, também chamada de revolução darwiniana, realizada por Charles Darwin, né, em 1859, onde o homem deixa de ser o rei da criação. O homem deixa de ser, então, o rei da criação. Ele passa a submeter a transformações das espécies. Ele passa ali a acompanhar, então, o fluxo das espécies e está submetido a uma seleção natural para essa sobrevivência. Interessante aí que o homem perde esse status de, né, ser o senhor de tudo, com essa teoria evolucionista. Bom, e a terceiro marco, ou a terceira ferida narcísica, né, que constitui também essa ruptura com o antropocentrismo, é a descoberta do inconsciente através da Revolução Freudiana, ou seja, através do Freud em 1900. Com essa descoberta do inconsciente, o que houve, pessoal? O homem caiu a ficha, né? Caiu a ficha de alguma forma, dizendo assim, porra, eu não sou tudo aquilo que eu imaginava não, cara, né? Eu tenho pulsões, que seriam isso, né? Seriam atrações. Você já vai ver como é que funciona, né? Então o homem, ele começa a olhar as suas fraquezas, cara. Ele começa a contemplar as suas fraquezas. É essa a questão. Bom, com a descoberta do inconsciente, houve também uma mudança de concepções marcadas pela passagem do eu cartesiano, lembra lá do cogito de Descartes, para o eu inconsciente. E aqui se analisa o libido de Freud. Então o cogito, né, aquela questão lá do penso, logo existo. Penso, logo existo. Não, aqui a questão aqui o libido de Freud, né? As pulsões já são estudadas, pessoal. O libido, as pulsões, enfim. Todas essas questões, né, essas dificuldades do homem são colocadas em pauta aqui na descoberta do inconsciente, nos estudos aí da psicanálise e por aí vai. Descobre-se que o homem não tem total domínio sobre suas ações. Possui desejos, impulsos, e se esses desejos e impulsos forem reprimidos, são empurrados para o inconsciente. Olha que coisa, pessoal. O camarada tem um desejo, um impulso. Se for reprimido, ele é empurrado para o inconsciente. E o que é esse inconsciente? Vamos ter uma noção hoje. Vamos em frente? Estruturas, então. Vamos ver, então, essas estruturas da personalidade. As estruturas que formam a personalidade. As estruturas que formam a personalidade de acordo com a psicanálise ou teoria freudiana divide-se de acordo com os níveis ou graus de consciência. São três: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Alguém pode ter aprendido o subconsciente com o nome de pré-consciente, né? Pré-consciente. Bom, mas eu coloquei o máximo aí de nomes, nomenclaturas que eu encontrei pela literatura, ok? Tá com o teu café aí? Muito bem. Primeiro deles, então, o consciente, também chamado de nível meridiano. Consciente, também chamado de nível meridiano ou meridiana. É a consciência propriamente dita. Aqui o camarada tá, né, acordado, tá consciente. O consciente aqui é a consciência propriamente dita. Responde aproximadamente por 10%, pessoal, da consciência. Imagine isso. Nós aqui agora falando e conversando, nós temos só 10% da nossa consciência.
Os outros 90% estão no subconsciente e no inconsciente. Vai vendo aí, cara. Nela estão presentes a lógica, né? A gente tem que estar acordado, vai fazer aquela conta matemática, a razão, a crítica, a organização, o juízo, a análise, a decisão, a reflexão, a memória. Memória essa de curto prazo. A clareza de ideias, o domínio da voluntariedade. Faço ou não faço? Trata-se da parte que percebemos, nós percebemos essa parte e controlamos essa parte. A parte do consciente é controlável, preste atenção. O subconsciente já é a camada de segundo plano, não sendo difícil de ser acessada. Ela não é muito difícil de ser acessada, não. Juntamente com a camada do inconsciente, que é a mais profunda, corresponderá a 90%. Então, o subconsciente, que é o pré-consciente, e o inconsciente, total aí 90%. Nela estão presentes os hábitos, as crenças, a criatividade, as lembranças, a memória de longo prazo está aí, o domínio parcial da voluntariedade, as ideias não totalmente ignoradas. Ideias não totalmente rejeitadas, ignoradas, estão aí para serem, de alguma forma, resolvidas, né? Vamos em frente. Vamos agora para o inconsciente. Não é só isso aí, não. Isso é só uma introduçãozinha, tá? O inconsciente, também chamado de camada noturna, e é estudada na teoria psicanalítica, lá do Freud, né? Inconsciente, que é o foco da aula de hoje, né? Tem tudo a ver aí com a teoria do conhecimento, com a epistemologia. Em linhas gerais, o inconsciente é a camada mais profunda do aparelho psíquico, onde estão represados, olha aí, pessoal, parece um dique, parece um açude, onde estão represados os vestígios da consciência. Então o cara tem ali, né, aquele libido, aquela pulsão, porque o Freud vinha muitas coisas assim, sabe, aquele libido, aquela pulsão, e às vezes por questões morais ou de valores, ele não tinha como, né, chegar à saciedade daquilo, ele empurrava aquilo para o inconsciente, e aquilo, veja, segundo a teoria aí da psicanálise, jamais aquilo vai sumir, né? Mas aquilo, muito pelo contrário, aquilo vaza, já tu vai ver isso. Aquilo acaba vazando, mas vaza para onde? Pro consciente. E aí volta e meia o cara dá mole e mostra aquela questão ali dele. Bom, então essa questão, aí no livro dele de interpretação dos sonhos, de Freud, né? Olha aqui, ó, o inconsciente é psíquico mesmo, e sua realidade essencial. O inconsciente é psíquico mesmo, e sua realidade essencial. Vamos continuar aí no inconsciente. Refere-se a um complexo de processos e acúmulos. Processos e acúmulos. É nele que estão a memória e os desejos mais profundos, sendo alguns desses pensamentos violentos e perigosos. Olha, pessoal, né? Fica um negócio socado lá no fundo do indivíduo, né? Você tá vendo, às vezes, ele com a carinha bonita, né? Mas lá no fundo o negócio tá perigoso, mano. Há resíduos e vestígios de voluntariedade. Resíduos e vestígios de voluntariedade, porque lá ele não comanda muito, não, né? São só resíduos, né? Lá ele não tem muito controle sobre aquilo. É o que está por trás das nossas, o quê? Fantasias. Quando o cara começa a viajar, né, na fantasia, ele está usando o inconsciente. Vamos em frente? Não temos acesso a essa camada. Não temos acesso, pessoal, a essa camada. E nela estão presentes alguns fatores, como felicidade. A felicidade está lá no inconsciente. Os valores, a paz, a intuição, que é a nossa, no geral, né, a nossa comunicação, tanto com o divino, quanto também com o nosso eu interior, né? Numa apertadíssima síntese, é isso, mas é muito mais que isso. O amor está lá, mas também são encontrados outras coisas assim que trazem malefícios.
Por exemplo, a ansiedade, a insegurança, os medos, os bloqueios, os traumas, as fantasias, os desgostos, a tristeza, as crenças limitantes e as ideias que passam completamente despercebidas. Ideias que passam despercebidas muitas vezes podem estar mergulhadas lá no inconsciente. Essa região da mente só consegue ser acessada com métodos corretos. Pessoal, por isso que existem faculdades, a psicologia, existe lá a psiquiatria, existe lá cursos de hipnose, de psicanálise, para o camarada conseguir acessar esta camada da consciência. Beleza? Porque acessar o consciente e o subconsciente, né, é mais tranquilo. Mas essa camada vai precisar de uma técnicas mais específicas que foram desenvolvidas cientificamente. Eu vou mostrar duas aqui. Cara, eu não sou psicólogo e nem profissional da saúde mental, mas encontrei na literatura duas aqui bem interessantes. Uma delas é essa daí, ó, Talking Cure, que é cura pela fala, né? Cura pela fala, talking, falar, cure, cura, né? Deve ser essa mais ou menos a pronúncia, mas cura pela fala, ou seja, a reminiscência. Então o camarada, presta atenção, ele sofria de um histerismo, tá? Ele sofria de um histerismo, era hipnotizado, inclusive Freud não era muito bom hipnólogo, tá? Ele era hipnotizado e aí o cara começava a falar, tá legal? Ele era curado pela fala, uma espécie de catarse, né? Uma espécie de colocar para fora, entendeu? Geralmente eram pacientes com histeria, pacientes histéricos. E a segunda técnica que eu achei interessante, né, é essa Verneinung, que seria o significado de denegação. Essa expressão é alemã, denegação. Verneinung é denegação, ou seja, denegar é dizer o contrário, não é mentir, mas é contrariar uma informação. Então veja só, é aquele camarada que está contando uma história para você, vamos supor que você for um psicólogo, e ele está negando o tempo inteiro, ele está reforçando com negativas uma determinada explicação. Ele está explicando alguma coisa e está reforçando aquilo com negativas. Geralmente aquelas negativas são um reforço do que ele quer realmente falar. Essa denegação, ou Verneinung, lá no alemão, consiste nesse mecanismo neurótico, porque ele está sofrendo de uma neurose, de defesa do conteúdo recalcado. Então ele tem um conteúdo recalcado, né? Seria um conteúdo como fosse socado lá no inconsciente, e ele tenta proteger aquilo, porque aquilo vai causar alguma espécie de constrangimento ou vergonha nele. Então ele começa a fazer uma espécie de um goleiro para aquilo não fugir. Você está entendendo? Mas só que com esse trabalho ele acaba negando aquelas questões. E é justamente aquilo que está, assim, trazendo lá o incômodo para ele, né? Ele nega algo quando na verdade a inconsciência deseja. É a negação de um desejo recalcado. Então Verneinung é a negação de um desejo recalcado. Aqui eu coloquei essa fotinha de um iceberg, né? Aí você vê a pontinha lá para fora do mar, né? O barquinho lá, o sol. Aqui o consciente, né? Aqui o consciente. Para você analisar os tamanhos, né? O consciente aqui, o inconsciente, olha, ele, né? Uma camada bem menor. Se você for olhar, nós somos o subconsciente, no caso, né? E o inconsciente, uma camada bem maior no iceberg. Nós não estamos vendo, ó. Ele é acessado com técnicas específicas aí, né, de saúde mental, para acessar esse inconsciente e o camarada aí conseguir, né, às vezes ali se livrar de uma situação que esteja incomodando, que esteja trazendo um transtorno ou uma doença para ele. Beleza? Então tá aí, ó, o consciente, uma camada pequena no iceberg, né, mostrando o subconsciente, uma camada que é também grande, mas não é muito,
né? Porque na verdade, ele vai se juntar aqui ao conteúdo do inconsciente, e o inconsciente, nós somos mesmo a inconsciência. Por isso que a intuição é muito estudada aí na filosofia, né? Bom, mas vamos em frente. A intuição vai ficar para um outro momento. Inclusive está vendo lá no meu curso de grandes questões da filosofia. Intuição. Compra aí que você vai dar andamento aí, você vai, né, ter mais acesso a conteúdos desta natureza. Tá lá Intuição Bergsoniana. Tem lá muita coisa boa, pessoal. Muito curso, muito legal. Bom, mas vamos ver esse tópico 4, funcionamento do aparelho psíquico. São mecanismos de funcionamento do aparelho psíquico. O id, o ego e o superego. Id, ego e superego. Eu coloquei numa forma de quadrinho, de tabelinha, para separar já cada um aí. Beleza? O id, aqui o id, né, no quadrinho, ó, aqui o ego e aqui o superego. Id está ligado às questões da pulsão. Pulsão, joia? O ego está ligado à razão. Olha o bonequinho aqui, pulsão, eu coloquei um diabinho aqui embaixo. Ó. Pulsão, ó, pulsão. Então é um diabinho que cada um de nós tem, né? É o id. Id. O ego já é a razão. O camarada começa a pensar, ó. E o superego é a moral. É o cara, né? É aquele camarada lá, é todo santo. Porque cada um de nós tem um diabo e um santo dentro, né? O Platão lá fala a alegoria dos cavalos alados, né? Os cavalos, o cavalo bom e o cavalo mau. Tá aí essa alegoria, já coloquei aí nosso YouTube, né? Já coloquei aí. Bom, então, pessoal, o id, que é a pulsão, está ligado, é o componente biológico, né? São aquelas biológicas, porque, veja só, o id está ligado aí a esses desejos mais primitivos, né? Desejos mais primitivos, de baixo ventre, né? Lá na República de Platão, veja só, a alma de bronze, vamos dizer assim, de um valor menor que a de prata e também a de ouro, né? Bom, o componente é biológico, no ego o componente é psicológico e no superego o componente é social. Vai se ligando aí. No id, que é o componente biológico, nós vamos encontrar a impulsividade, o libido, impulsivo, o cara é impulsivo, já viu o cara impulsivo? Né? O libido, se isso for descontrolado, o camarada vai ter que tomar até medicamento, né? Ou fazer um tratamento, o prazer, o instinto, a liberação de tensões, tudo isso está no id. Então no id o camarada quer liberar a tensão, joia? Tenta realizar seus desejos a todo custo, mano. Aquele camarada que tenta realizar os seus desejos a todo custo. Na verdade, todo mundo tem isso, né? Sem consciência de uma punição. Então, no id, claro que o cara for totalmente dominado pelo id, ele vai ficar, assim, perturbado, né? O id é o eu quero. Ele não tem medo de punição, não tem medo das consequências. Ele está se lançando, ele está sob ali um domínio, né, desse mecanismo da consciência do id, beleza? Já no ego é a razão, é o componente psicológico. Ali vai entrar essas questões, ó, racionalidade, reflexão, ponderação, beleza? Ele vai estar formulando a partir, veja, ele vai ser formulado a partir do id, né? Então o id vai falar assim, ó, eu quero. Aí o ego vai falar assim, porra, cuidado, olha a expressão aqui embaixo, ó, cuidado. É fundamentado na realidade. O ego, né, que é contrário do pessoal aí fora põe num sentido diferente, cara. Os caras até em música, não, ego aqui é esse o significado, beleza? Ele controla as exigências do id. O ego aqui é um termômetro, uma espécie de controle do id. O id é o diabo, cara, é o diabinho. E o ego não, já é, porra, mas meu irmão, raciocina, porra. Que parada é essa que tá fazendo aí? Que besteira é essa? Você tá entendendo? O id é o cara, porra, vambora, nós vamos, a gente vai, né? Nós pode, é o id. Já o ego não, o ego, você, não, calma aí, peraí, calma, né? Ele mede as consequências, ele controla, ele raciocina, ele pondera, ele reflete,
beleza? E o superego? O superego, veja só, é o componente social. Né? Tá interligado aí o ego, superego, mas o superego é o componente social. O camarada vai olhar mais para o que está em volta. Ele vai olhar para a moralidade, para as leis, para a repressão. Ele é formado a partir do ego, né? Ele é formado a partir do ego, tá? Ele é formado a partir do ego e, veja só, o ego, que é a razão, vai, assim, ter uma espécie de complemento. Esse superego vai complementá-lo. Vai falar assim, poxa, não, que tem essa lei, tem essa norma aí, né, religiosa ou não, da sociedade, beleza? É o fundamento do dever, nas normas morais de fazer. Ele reprime os desejos do id. Então ele ali, através dessas normas, dessas regras, né, serve ali também para contenção desse id, que é uma espécie de explosão, né? Bom, vamos em frente. Libido. Aí o Freud estuda lá também o libido, né? Que é isso, hein? Vamos lá. O libido, você já deve ter ouvido essas expressões por aí, né? É a força energizada. Libido é uma força energizada pela pulsão. Agora aparece outra expressão. Pulsão aqui é o mesmo que excitação. Pulsão é o mesmo que desejo. É isso mesmo, pessoal. O Freud era ligado aí, né? Era estudioso desses assuntos da sexualidade. Isso interfere, tem tudo a ver, né, com a nossa teoria do conhecimento, com a epistemologia. Por isso que eu coloquei aqui nessa aula, tá? E está nos livros lá de filosofia também, né? Que permeará os diversos aspectos da vida. Então o libido é a força energizada pela pulsão que vai girar em torno do quê? Dos diversos aspectos da vida. A pulsão aqui vai servir para tudo, praticamente, tá? Mas num cunho aqui mais sexual, enfim, fica mais fácil de visualizar. Bom, mas são três os destinos ou direções que pode ser dado aí para esse libido. O Freud disse que 3 caminhos podem tomar esse libido. É meio que óbvio, é meio que lógico isso aqui, mas é bem interessante aí, né, pro camarada que trabalha com a saúde mental, canalizar o cara lá por um caminho desse, que às vezes por isso que existe o tratamento, né, a terapia, pro cara, porra, né, entrar aí por esse caminho e encontrar a cura, encontrar ali, né, o caminho para sair daquela situação que ele se encontra. Bom, 3 situações para conter então aí esse libido, essa pulsão, essa força. 3 situações. A primeira delas é a satisfação, tá aqui, ó. A segunda delas é a repressão e a terceira delas é a sublimação. Vamos a cada uma delas? Primeira delas é a satisfação. Satisfação ocorre quando o libido é imediatamente atendido. Imediatamente atendido o libido, ocorre o prazer. Ocorre, exemplo ali que eu dei foi o prazer. Ocorre ali a satisfação, né? O apóstolo São Paulo diz lá, né? Fala das concupiscências da carne, soberba dos olhos, né? Perdão, concupiscências dos olhos, soberba da vida, tem lá, né? São coisas do mundo e o mundo passa. Acho que é o apóstolo João que fala isso. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É mais assim, mais ou menos assim o texto, né? Me fez lembrar, né, cara, essa satisfação, porque às vezes o cara ali fica com aquela concupiscência dos olhos, né? Desejo das coisas assim, muito para agora, muito, e acaba interferindo às vezes no direito do outro, né? Acaba ali magoando o outro, acaba ferindo quem tá, enfim, cara, você tá entendendo aí as consequências, né? Porque aqui é uma aula de filosofia, pô, entendendo? Então a satisfação ocorre com o libido é atendido. O cara, porra, tá com libido. Por isso aí, no mundo aí, assim, tem N exemplos, né? N exemplos, eu não vou aqui vulgarizar a aula, abaixar aqui o nível não, mas você entende que o indivíduo que, assim, corre atrás dessa satisfação do libido para imediato, tem essa, né, esbarra aí em algumas consequências, né? Bom, aí tem a repressão.
O Freud, ele não é muito simpático da repressão, não. Então o cara tá com libido, presta atenção. O cara tá com libido, o que ele faz? Ele fica ali, né? Eu vejo às vezes alguns religiosos, cara, né? Religioso, né? Eu queria baixar o nível aqui da coisa não, mas eu vejo religioso aí no Instagram, pela rede social afora, o cara pedindo para Deus para tirar a tentação do demônio na cabeça para, vamos dizer assim, ser infiel no casamento e pegar a mulher do outro. Vai vendo aí, tô baixando aqui um pouco o nível pra você entender a parada, cara, né? Bom, então ele fica ali pedindo a Deus, numa oração, ou enfim, a um padre para rezar por ele, para confessar, não sei como é que é o nome lá, eu acho que é isso, né? Vai lá se confessar e fica ali pedindo perdão e lutando contra aquele negócio. Na verdade, ele está reprimindo, olha lá. Ocorre quando o libido é empurrado, olha lá, para o inconsciente. Então ele fica ali, meu Deus, me ajuda nesse pecado, nessa coisa. Veja os caras aí com campanha de NoFap. Como é que é? NoFap. Não sei se o nome é esse. NoFap, acho que é isso. O cara contra a masturbação. Enfim. Aí tu olha no cara, a live do cara, o cara perturbado, com os olhos arregalados. Que eu estou há 1 ano sem se masturbar. O cara louco, mano. Na live. Olha como é que eu tô. Um homem cheio de virtude. Eita, cara, olha cada louco por aí que, pelo amor de Deus. Aí tu olha ali na natureza, um macaco em cima da árvore, em cima de uma árvorezinha ali, se masturbando. É mole? É? Um macaquinho qualquer ali, em cima da natureza, né? Batendo uma punheta ali. Bom, desculpa aí, mano, não ia falar, mas porra, a aula aqui é psicanálise, mano. Então vambora. Repressão ocorre quando o libido é empurrado para o inconsciente. Né? Você vê a velhinha com 90 anos, cara, né? Deitada na rede, né? Ali se tocando e por aí. Bom, mas vamos em frente, senão você não vai concluir essa aula, né? Bom, o inconsciente. E após ter se chocado com valores, sistemas morais, essa pulsão é reprimida e não some, mas vaza. Ela é reprimida. Seria como se fosse você comprimir, cara, aquela pulsão no fundo de um igual ar comprimido mesmo, sem pneu de carro, né? Se você colocar um palito ali naquela válvulazinha lá, vai vazar o ar rapidamente. Então é isso. E durante a viagem, né, o indivíduo lá acabou de encher o pneu. Durante a viagem o ar vaza de alguma forma também, né? De alguma forma o ar vaza. E é isso que acontece com a pulsão reprimida. A pulsão reprimida, ela vaza. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a solução do Freud para essa pulsão, tá? Ela vaza, ou seja, escapa, fica lá, né? Escapa para onde? Para a consciência. Então o cara acaba revelando, acaba, né, de alguma forma dando ali, mostrando que aquela coisa está esmagada ali dentro dele. Onde se manifesta por meio de quê? De angústias. Que angústias são essas? Exemplos, coloquei aqui: ansiedades, fobias, transtornos e neuroses. Beleza? Então, a solução do Freud para a pulsão é essa terceira aí. Essa terceira via de escape ou força aí, ou direção para o libido, que é a sublimação. A sublimação ocorre quando o indivíduo canaliza, direciona essa pulsão para as ocupações saudáveis, produtivas e socialmente aceitáveis. Então, a solução para a pulsão é isso aí, é a sublimação. É quando o cara pega aquela força, aquela energia, é isso que se faz normalmente numa terapia. Ele canaliza, ele direciona aquilo para fazer uma coisa boa. Por exemplo, o camarada vai não só ouvir música, mas vai tentar fazer uma música, cara. Vai tentar fazer partitura, se ele tiver esse dom. Vai para o artesanato, vai para as artes. É o exemplo que eu estou dando lá. Ó. Vai para os estudos, vai trabalhar, vai para o trabalho. Ele vai canalizar aquela pulsão para o trabalho. Beleza? Para a música, para as artes, para as coisas boas. Então vamos em frente. Aparece mais um slide para você aí, né? Aqui nesse slide nós vamos estudar as deformações da consciência.
deformações da consciência. São considerados deformações, tá? Na literatura achei isso achei interessante, tá? Deformações da consciência. Então seria a consciência um defeito, né? Eu enumerei aí 4 deformidades da consciência. 4. As 4 deformidades da consciência que eu enumerei foram consciência cauterizada, consciência farisaica, consciência oligofrênica e consciência inescrupulosa, né? Para quem já trabalhou no presídio vai lidar com a última aí, consciência inescrupulosa. Bom, tá aí, ó, consciência cauterizada, aparece no texto, acho que de Paulo, também lá na Bíblia também, né? Consciência farisaica, consciência oligofrênica, consciência inescrupulosa. Bom, mas o que seria consciência cauterizada, né? Consciência cauterizada é a consciência destruída, morta. Então o cara tá, porra, meu irmão, é o cara que não... A consciência dele apodreceu, acabou, morreu, como fosse tacar fogo, porra. A consciência dele já era. Cauterizar é queimar pelo fogo. Mas não é que, porra, a cabeça dele queimou, não, a mente dele, né? Isso acontece devido à reincidência sem remorso em atos insensatos, em atos incoerentes, inconsequentes, em atos perigosos, em atos graves. Então o cara faz tantas vezes, né, aquela coisa que é perigosa, que é grave, que é incoerente, que é inconsequente, que acaba o quê? Ficando com a consciência cauterizada. O exemplo aí que eu coloquei são os lunáticos. Os lunáticos, né, o camarada é um lunático, né, que está muito perto aí, eu vejo muitos religiosos lunáticos, né? Ele sofre disso aí, a consciência cauterizada. Mas aí tem a consciência farisaica. Com certeza isso tem origem lá, lá nos ensinos de Cristo. Isso aí é conteúdo de psicanálise e psicologia. Mas a consciência farisaica é aquela que vive das aparências, vive de ostentações, de atos exteriores, mas erra desprezando questões mais relevantes, como, por exemplo, o respeito, a empatia e o afeto. Pessoal, é o cara que se preocupa com a aparência, viu? Ele tá ali naquele Instagram, ele quer mentir, ele quer mostrar pros outros que ele é o cara. Já viu esse tipo de gente aí? É a consciência farisaica. Né? Não tô dizendo que, porra, tem que mostrar que você tá feliz e tudo mais, né? E tudo mais, mas, porra, o cara que ele é um falso, porra. É isso que como diz o Cristo, um sepulcro caiado, né? O camarada mostra ali uma parada, mas por trás ele é outra. É essa a questão. E aí o exemplo que eu coloquei são os fanáticos. Lunáticos na cauterizada, os fanáticos na farisaica. E aí vem a consciência oligofrênica. Vamos ver essa. Consciência oligofrênica é a consciência afetada pela falta de inteligência. Consciência oligofrênica é a consciência afetada pela falta de inteligência. Aqui entra a minha experiência na leitura do livro de Medicina Legal do Delton Cross. Lá tem uma tabela de oligofrenia, cara. Eu não coloquei a tabela aqui, que eu acho que não precisava. Mas a tradução, o cerne da parada é esse aí que eu tô colocando. Oligofrênico é o cara que é falto de inteligência. E outra coisa, pessoal, são vários tipos de inteligência. Já está contado em mais de 12, eu acho. Inteligências de diversos tipos, tá? O camarada tá lá nas Olimpíadas, dá cada salto, você já viu? Aqueles movimentos? Aquilo é uma espécie de inteligência, cara. Beleza? O outro lá luta boxe bem paca, meu irmão. E baixa e tal, e pá, daqui a pouco tu cai no nocaute. Pô, tem uma habilidade maior. É uma espécie de inteligência. O outro fala idioma, porra, aprende idiomas com uma facilidade, cara. É uma espécie de inteligência. E por aí vai. Uma diversidade. Bom, mas o oligofrênico é o falto de inteligência. Em sentido múltiplo, ó. Independerá do seu grau de estudo. Independe do seu grau de estudo. Tu já viu aquele cara que é doutor e é um idiota, meu irmão? Um imbecil? É isso aí. Independerá do seu grau de estudo. Independe do seu status. O cara chega, porra, no mais alto nível aí
de tudo que você pode imaginar. Vai trabalhar na ONU, vai trabalhar em sei lá onde, vira o que for, ministro e tudo mais, é um imbecil. Porque independe, a oligofrenia, a inteligência, independe de status, independe de estudo. Não é a quantidade de livro que vai determinar a inteligência dele. Ou posição social. Cara rico pra cacete, mas pode ser um imbecil, porra. É essa a questão. Tais indivíduos costumam enxergar a vida por um único ângulo. É a característica número 1 do oligofrênico, cara. É a visão, né, aquela visão por um olho só. Ele tá ali olhando numa ótica só, num só caminho, numa só direção. Ele não consegue aceitar mudança, né? É aquele cara turrão, mano. Aquele cara que, porra, não muda, porra, por serem engessados em suas, o quê? Percepções. Um exemplo só podia ser, né? Os imbecis. Né? Os imbecis, os idiotas, também está lá no livro do Delton Cross. Na verdade, em outros livros, ó do Maranhão, não sei se põe lá, mas em outros livros de medicina legal, você vai encontrar ali a tabela de oligofrenia, quantificando ali pelo QI, inclusive. Né? Bom, mas aí vem a inteligência, ou a consciência, melhor, inescrupulosa. A consciência inescrupulosa é aquela deformação que levou o homem a se acomodar com a desordem. Levou o cara a se acomodar com a desordem. Mas que tipo de desordem? A parada aqui é mais séria, pessoal. Acaba lançando o cara na marginalidade, né? Na anarquia, na infidelidade. É aquele cara infiel, né, mano? Ah, rapaz, não aqui não é lição, aqui não é aula de moral, não, mano. Não é aquele cara que vive pulando a cerca, já viu, não? Hein? Não é que vive, mas pula cerca e não tem remorso, não tem aquela, né? É um camarada intolerante, é a intolerância, a deslealdade, a falsidade, a impiedade. Você sabe o que significa a palavra impiedade? É o camarada que não tem piedade, é o ímpio. Né? O ímpio, ele tem uma consciência inescrupulosa, a maldade, né? A infração da norma, ou seja, o cara que de alguma forma, ele ali, né? E o exemplo que eu estou trazendo aí são os sociopatas. A terminologia psicopata foi aí já abolida, acho que da literatura médica, né? Da literatura de saúde mental. Hoje em dia trabalha-se com a ideia do sociopata, que é um indivíduo que tem dificuldade de adaptação. Não quer dizer que ele vai ser violento, mas ele tem dificuldade de adaptação ao meio social. Ele é um sociopata. Ele tem uma espécie de... Né, está inserido nessa consciência inescrupulosa, porque de alguma forma ele vai estar ali se acostumando com essa distância. Bom, vamos em frente. Os sonhos. Outra coisa estudada aí pelo Freud, isso aqui os sonhos eu não concordo muito com ele não, mas alguma coisa dá para aproveitar. Né? Para Freud, os sonhos, pessoal, era a entrada real para o inconsciente. O sonho para o Freud era muito valorizado. O sonho mostrava o que o cara realmente queria. O que o cara queria estava no sonho pro Freud. Pô, eu não concordo, mas daqui a pouco tu vai ver uns exemplos aí meio doido, cara. Né? Inclusive, nesses exemplos, eu não sei se a minha equipe aqui tirou, né, o slide da aula, não sei se eles tiraram, pedi para tirar, mas a minha equipe aqui, não sei se botaram aqui uns exemplos meio doidos aqui, cara. Então tire as crianças aí da sala e escute só você os exemplos, beleza? São exemplos para adulto. Nós estamos falando aqui de conteúdo de sexualidade, cara. Beleza? Então, para Freud, os sonhos eram a entrada real para o inconsciente. Os pensamentos ocultos do libido e os desejos escondidos eram expostos pelos sonhos. Muito doido, hein? Bom, né? Vamos lá. Cabe destacar que essa vertente é ateísta, pessoal. Tanto Freud, quanto também lá, né, o Nietzsche, que é contemporâneo ali, quanto também depois veio ali o Sartre, né? Essa galera, pessoal, era tudo ateu. Então preste atenção, pô. Essa visão de que o sonho representa alguma coisa lá do inconsciente, o cara tá meio taxado, é uma visão ateísta, tá? Por quê? Ó, esse pensamento, desde a filosofia antiga, já é, assim, contrariado, tá? Já sofre oposições. Que entende, né, até os contemporâneos, alguns contemporâneos, inclusive aí, estudiosos também da
da psicologia e da psicanálise entendem também que esses sonhos podem se referir a um conteúdo premonitório, constituindo-se em profecias e também em presságios. Então não é só que o sonho, né? Nós vamos ver as representações do Freud aqui, mas não é que o sonho, porra, isso só não é que o Freud falou virou a Bíblia, mano. Isso é um erro Isso é um erro, né, pessoal? Freud falou virou a Bíblia. Não é assim, não é bem assim, tá? Mas esse ponto mesmo eu discordo, cara. O cara pode estar sonhando negócio, isso é um aviso, porra. Isso é né? Porque tem intuição, depois vem o Bergson ali, pô, enfim. Não tem como, cara, manter isso aqui, mas tem certa relevância, dá para aproveitar, beleza? A interpretação dos sonhos, aqui o Freud, vamos lá. A interpretação dos sonhos é o caminho real para o conhecimento do inconsciente. Beleza, tranquilo, vamos em frente. Vamos lá, o exemplo aí, vamos lá, ó. Os sonhos assumiam significados diferentes, segundo Freud, e segundo Freud, os sonhos tinham significado diferente. E aí outro cara aqui, né, é o Warburton, ele traz esse ensinamento. Olha só esse exemplo aí, pessoal, olha esse exemplo, bem interessante. Aquilo que se encontra nos sonhos são símbolos que representam os desejos escondidos. Então tá lá no sonho, né? Para o Freud, explicado aí para o Warburton, aquele sonho representa aquilo que está acontecendo ali representa um desejo que está escondido na mente do inconsciente, a mente lá no inconsciente. Sendo assim, por exemplo, olha só os exemplos que ele vai dar. Vou colocar aqui de vermelho, ó. Um sonho que envolve uma cobra. O cara sonhou com uma cobra. Presta atenção, pessoal. O cara sonhou com um guarda-chuva. Vai vendo. A pessoa sonhou com uma espada. Presta atenção. Sonhou com uma cobra. Sonhou com guarda-chuva. E sonhou com uma espada. Geralmente é um sonho sexual. E ele vai dizer que esse sonho, quem sonhou com uma cobra, com um guarda-chuva e com uma espada, na verdade o Freud, né, entende que o cara sonhou com um pênis, a pessoa sonhou com um pênis, sonhou com uma cobra, com um guarda-chuva, uma espada, tá querendo um pênis, mano. Vai vendo aí a parada. Não dá pra concordar muito com isso, beleza? Cobra, guarda-chuva e espada são, olha lá, pênis. De modo também semelhante, a pessoa vai lá e sonha com uma bolsa. Vai vendo, pessoal? A pessoa sonha com uma caverna. A pessoa sonha com uma bolsa. A pessoa sonha com uma caverna. Para o Freud, estaria sonhando com uma vagina. Vai vendo, né? Porque a bolsa tem fundo, né? A caverna também é um buraco. O cara tá sonhando com uma vagina. Porra, mano. Meio complicado, mas, porra, vamos em frente, né? Porra. Enfim, a minha equação do primeiro grau da saúde mental. Pro Freud. Bom, olha só o Freud olhando para as paradas aí. Ih, rapaz, caramba, a produção não tirou esse negócio. Porra, não era para ter mantido isso. Mas olha a cara que ele tá olhando, né? Um guarda-chuva, enfim. Bom, muda logo essa cena aí, cara. Tranquilo. Pessoal, os conteúdos dos sonhos, tem que botar umas paradas assim, né? Porra, a produção botando, para ver se atrai a atenção dos alunos aí e tal, né? Pá, os caras aí, né? Os conteúdos dos sonhos podem ser de duas naturezas. Presta atenção, pessoal. O conteúdo do sonho pode ter duas naturezas para o Freud, beleza? O sonho pode ter conteúdo manifesto ou conteúdo latente. Sonho pode ter um conteúdo manifesto ou um conteúdo latente. Conteúdo manifesto. Manifesto é aquele que tu abriu os olhos e tu lembrou do sonho. Latente, tu sabe que sonhou, mas não lembra. Tu até lembra, mas não sabe o significado daquilo, cara. Né? Você não sabe, aquele conteúdo é composto pelo sentido, pelo significado do sonho. Você não vai conseguir captar aquele significado ali, cara. É isso aí. Beleza? Então é latente, é aquele que comporta o sentido, o significado. Esse é o latente. Fica ali aquele negócio incomodando ali, sabe qual é? É isso aí, eu sei, esse sonho. É igual que no exemplo dele, o cara sonhou aí com uma bolsa, né? Vai ser uma vagina, um guarda-chuva, vai ser um pênis. Bom, enfim. Né? Como tivesse uma tabela para isso aí, né? Beleza?
Muito bem, bom, refere-se ao conteúdo que pode ser lembrado depois de acordarmos, é o manifesto. Então, se eu lembrei daquele conteúdo, é o sonho de conteúdo manifesto. Se eu, de alguma forma, tá ali aquela coisa me incomodando, sem saber o sentido, é o conteúdo latente. Ele se mantém oculto ainda, disfarçado no meu inconsciente. Beleza? Muito bem, vamos em frente aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem, acho que faça essa questão de concurso aí. Essa questão caiu para psicólogo, inclusive. Tá? Peguei na internet, caiu no concurso de psicólogo. Beleza? Bem tranquilo, bem tranquilo. Tá na aula de hoje. Não lembro qual estado que eu peguei. Tá? Fui lá na plataforma de concurso, lá no que concurso. Fui lá e selecionei, gostei dessa aí. Mas eu sei que caiu para psicólogo. Joia? Quais são as estruturas que formam a personalidade? Estruturas que formam a personalidade de acordo com a teoria freudiana. Com certeza você chegou aqui na letra C, no consciente, no inconsciente e no pré-consciente ou subconsciente. Né? Tem lá aqueles mecanismos do id, do ego e do superego, são os mecanismos. E é isso aí. Olha só uma curiosidade, sensório motor, pré-operatório, operacional e operatório concreto é o Jean Piaget, é outro cara, pessoal. Mas aí já é psicologia da educação. Jean Piaget. Jean Piaget, escreve assim. Beleza? Jean Piaget, esse cara seria o sensório motor pré-operatório, operatório concreto. Ainda faltou aqui as operações formais ainda. Tem mais uma fase. Beleza? Agora, consciente, inconsciente, pré-consciente, Freud. Ó, te aguardando lá a apostila do módulo 1. Essa apostila, né, para quem participou, e você participou, né, da aula 1 até a aula 20, baixou a apostila, você recebe um certificado de participação do módulo 1 ou do tomo 1. Cara, essa apostila é uma obra de arte. Vem 100 exercícios autorais e 150 questões de provas. Muito bacana essa apostila aí. Ela é correspondente ao módulo 1. Nós estamos no módulo 2. Nós estamos no tomo 2, que já está sendo preparado a apostila. Ao final, eu vou estar aqui oferecendo para que você possa passar lá e pegar. Beleza? 300 questões de filosofia, 100 questões de filosofia, aguardando você lá para treinar. E também, isso aqui, cara, é material muito... Cara, ó, são 10 questões nessa primeira rodada de simulados e 10 na segunda. São 20 questões no total. Eu chamei de rodada 1, turma Apolo, e rodada 2, turma Dioniso. Beleza? Corrigida em vídeo, aula e PDF. Total 3 horas na primeira rodada e 3 horas na segunda rodada. Se você está meio sem tempo de estudar, né, e quer mais agilidade, você está com 10 tópicos. Eu estou tendo essa preocupação de não repetir o assunto. Então tem 10 tópicos de um edital na primeira rodada, mais 10 na segunda rodada. São 20 tópicos total, 20 pontos total de um edital de filosofia. Isso é muito legal, esse material aí, cara. E aí tem matemática, aquela noção básica. Se você conhece alguém que precisa daqueles primeiros passos na matemática, está aí. Grandes questões da filosofia, são 4 cursos que eu tenho lançado lá: felicidade, bem e mal, intuição e amor e paixão. Você é o meu convidado, você é o nosso convidado a estar se aprofundando. Isso é um conteúdo mais profundo aí de filosofia, bem legal. Quer contribuir aqui com o canal, com o café, com a manutenção? Tá aí o Pix, profleonardobragaflores@gmail.com. E aí, essa foi a aula de número 50 e quanto, pessoal? Já não lembro aqui. 57, inconsciente de Sigmund Freud. E a gente fica por aqui. Agradeço a tua presença, espero ter colaborado contigo. Um abraço a todos, fique com Deus, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.